A paz do Senhor Jesus, bem-vindos, meus amados irmãos, a mais uma aula da nossa Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Eu sou o pastor Diogo Ros e é um prazer ter a sua audiência, a sua presença aqui conosco ao estudarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje, lição de número 3, cujo título é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu like, coloque a cidade onde você mora, de onde você assiste esta aula e compartilhe esta mensagem. Hoje vamos estudar então uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nós temos aqui o texto áureo que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3 e versículo de número 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo de número 12. A verdade prática, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A leitura bíblica está em Atos 3, versículo 11 ao 19. Nós vamos logo para a introdução, que diz assim: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus, Cristo, no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias. A mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, a igreja bíblica traz esperança para aqueles que não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Então, amados, percebam que já aqui nesta introdução está dito que uma igreja bíblica, uma verdadeira igreja, ela prioriza o ensino das Escrituras. Uma igreja que não prega a palavra, que não coloca a Bíblia como a prioridade, como a essência, é uma igreja que está desnorteada. Uma igreja que propaga palavras de efeito, palavras de autoajuda, que fala o que o povo gosta, que exalta o ego humano. Esta é uma igreja que está desfocada, desnorteada, porque a verdadeira igreja, ela prioriza a palavra, e se priorizar a palavra, terá Jesus como centro da sua pregação. Isso traz refrigério, é isso que o mundo precisa, de Bíblia, de Escritura e da pessoa de Jesus. Se pregar outra coisa, é uma igreja que está, de certa maneira, desnorteada e desfocada. O ponto primeiro, ele diz assim: igreja que prega as Escrituras. A igreja deve pregar as Escrituras porque elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, do 11 ao 26, é um grande exemplo disso.
A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Era o que eu acabava de dizer. Ou seja, a pregação bíblica revela a pessoa de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala aos coríntios que conhecemos de Deus aquilo que Deus se permite conhecer. E Deus permite-se conhecer através da sua palavra. Ele revelou a palavra. Ele derramou conhecimento sobre a palavra. Quer saber de Deus? As Escrituras revelam a Deus. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos. Então, o que a Bíblia está querendo dizer é o que Deus revelou, estude. Conheça o que Deus revelou acerca de si mesmo. Isso só é possível através da sua palavra. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, Gênesis 22:18. Há também uma conexão como o Salmo 22, do 1 ao 31. E a Daniel 9:26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Então você vai ver Pedro pregando a própria Bíblia. Pedro revelando a palavra, ministrando a palavra, ou seja, tudo gira em torno da palavra de Deus. Tudo gira em torno da palavra. Daniel 9:26 está escrito: depois das 62 semanas será morto ungido e haverá e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ou seja, as desolações que estão determinadas. Tudo que está determinado está revelado já pelas Escrituras. Lamentável é aquela igreja que não anda segundo a palavra. O prejuízo de um ministério, de um ministro, de um pregador, de um pastor que não ensina a palavra. Eu costumo dizer, não congregue numa igreja que não terá como centro a palavra. Porque a palavra tem a primazia. A palavra é a autoridade. Vamos adiante, subtópico 2, as duas escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo e sua morte. Não foram por acaso. Já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Então, o Antigo Testamento, o que o judeu vai chamar de Tanar, que é Torá mais Ketuvim mais Naviim, ou seja, a Torá, o Pentateuco, os profetas e os escritos. O Tanar, o Antigo Testamento, ele aponta para o sacrifício do Mashiach, do Messias, do Cristo. Então, as profecias do Antigo Testamento apontavam para uma obra. E esta obra cumpriu-se cabalmente na pessoa do Messias, do Senhor Jesus. Então, o Antigo Testamento aponta para Jesus. Subtópico 3, as Escrituras confrontam o pecado.
A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoeu, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior. Especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Como diz aqui o comentário, a pregação bíblica pentecostal, ungida, genuína, ela confronta a nossa natureza. Ela chega para mim e diz: Diogo, tu precisa mudar. Metanoeu. Arrependimento, mudança de mente, mudança interior, mudança de atitude. O Evangelho transforma a nossa mente. Ele te convida a arrepender-se, a mudar tuas atitudes. Isto gera uma conversão, uma regeneração, ou seja, ser gerado de novo. É um novo nascimento subsequente ao arrependimento. Primeiro vem o Espírito, a graça preveniente que convence, junto da palavra, gerando um arrependimento, gerando uma regeneração, gerando uma justificação, gerando uma redenção, gerando uma glorificação e gerando antes uma santificação. Quer dizer, uma coisa está conectada à outra, mas tudo isso é a palavra que é geradora. Vamos adiante no nosso comentário. Tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isto fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos. Na passagem, abre aspas, e Pedro com João fitando os olhos nele, fecha aspas, Atos 13:4. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Então percebam aqui que foi cheio do Espírito. Estando Pedro e João cheios do Espírito Santo, fitando os olhos naquele homem. Ou seja, consegue ter o discernimento, a fineza espiritual, a unção necessária para ver o perdido, o necessitado. A obra que realizamos para Deus, ela será com eficácia praticada se estivermos cheios do Espírito Santo. Não vejo o Evangelho desprovido de poder. Não conheço o Evangelho se ele for desprovido do poder do Espírito. É necessário para ter seus efeitos positivos. Subtópico 2, fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo quando olhou fixamente para um homem paralítico da cidade de Listra e o curou. Da mesma forma aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Não é apenas um discurso,
mas é uma mensagem de autoridade e unção do Espírito Santo. É o que eu antes falava. Existe bons oradores mundo afora, até e muitos não cristãos. Políticos, advogados, juristas, homens de uma envergadura de autoridade, de conhecimento em todas as áreas da vida, empresários. No entanto, pregar é diferente. Pregar não é tão somente ter uma boa oratória, que até ajuda, mas é aquela graça, é aquela palavra ungida. São palavras azeitadas pelo Espírito Santo que quebrantam o coração do pecador endurecido. Pregar é transmitir a mensagem do céu com a unção do céu para pessoas que estão empobrecidas no mundo onde jaz o maligno. Subtópico 3, o Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. João 16,14. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isto é exatamente o que vemos na cura do paralítico da Porta Formosa, em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder e santidade. Abre aspas, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Fecha aspas, Atos 13:12. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano, como antes eu disse. Pedro não ficou como centro das atenções, porque o Espírito Santo, ele sempre vai exaltar Cristo, Jesus, e nunca o homem. Exaltar o homem é obra do maligno. O ego, a vaidade humana, a imagem humana. Mas o ser humano, cheio do Espírito, por obra do Espírito Santo, ele sempre glorificará a Jesus. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Vamos adiante. No tópico 3 temos a igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversas, entre aspas, Atos 2,40. Agora, ele reconhece que aquele que era também uma geração, abre aspas, ignorante, Atos 3,17. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. A insensibilidade às coisas espirituais é marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregado. Como diz ali em Atos 2, Atos 3, uma geração perversa, uma geração ignorante, e a palavra ignorante, ela não deve ser ofensiva, porque ignorante eu também sou. O que é ignorante? É não conhecer algo. A palavra ignorante vem da palavra gnose no grego, que quer dizer conhecimento.
Esse I na frente quer dizer falta de conhecimento. Eu tenho em muitas áreas. Conheço um pouco de Bíblia, um pouco das coisas da fé, claro, senão não estaria aqui falando para você. Mas ainda preciso conhecer muito. Mas eu sou ignorante em muitas áreas da vida. Então todos nós... Agora, o mundo é ignorante acerca de Deus. Tem falta de conhecimento acerca do divino. Por isso é uma geração perversa. Porque como falta-lhes o conhecimento de Deus e da sua palavra, estão entregues às obras da carne, entregues à sua vil concupiscência, entregues às suas paixões mundanas. O mundo está jazendo no maligno, como diz a palavra, porque falta-lhes o conhecimento de Deus. Subtópico 2, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança, abre aspas. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, Atos 3,19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida de Abraão. Abraão, que fora trazido por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério. Nos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Então, queridos, percebam aqui o seguinte. Percebam o seguinte. A mensagem da palavra de Deus, ela gera uma esperança de uma segunda vinda que resolverá todas as coisas e trará o refrigério do Senhor. O mundo não terá por completo o refrigério de Deus sem antes a manifestação pessoal, física do Senhor Jesus para reinar sobre a terra. É claro que o reino de Deus, antes de ser físico, literal, como será na segunda vinda pessoal de Jesus para reinar, o mundo antes ele é espiritual. Perdão, o reino de Deus é espiritual. Então, quando você abre seu coração, abre sua casa para a entrada das escrituras, da mensagem do evangelho, o reino de Deus ele é implantado na sua vida, respinga, contagia a sua família e, por sua vez, tudo aquilo que está em torno da tua vida. A promessa da vinda de Jesus ainda em glória mudará o futuro das nações, o futuro de todas as coisas. Exaltará a Israel como nação. Exaltará a igreja no final dos tempos como um instrumento de governo de Jesus no milênio, no seu reino literal e milenal. A igreja, portanto, é hoje a detentora da mensagem do evangelho. Está a Bíblia Sagrada. Este livro que transforma as nações, que transforma famílias e que promete ainda a restauração de todas as coisas através da pessoa bendita do Senhor Jesus. A igreja prega a esperança vindoura. Eu preciso ser franco em te dizer que nem tudo é perfeito dentro de uma igreja, porque nela tem pessoas, e as pessoas têm problemas. As pessoas têm as suas debilidades, fragilidades e deficiências,
como eu também tenho. Mas aí você não pode reinar com Cristo sem a igreja, sem passar por uma igreja. Você não vai para o céu sem entrar em uma igreja. Então, queridos, repense sobre isso. A igreja pode ter problemas, pode ter pessoas que você não simpatiza, pode ter uma rusga aqui, uma rusga ali, ter alguém dentro da igreja que tem um assunto pendente com você. Mas se humilhe. Não olhe para as pessoas, olhe para Deus e a sua palavra. Olhe para o Senhor Jesus. A igreja é a portadora da palavra. Ela é a porta através de Jesus que te leva para o paraíso e no porvir para um reino de alegria, de prosperidade sobre a terra. Conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela, vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com a gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas Escrituras. Pregador, pregue a palavra. Obreiro, pregue a palavra. Não conte histórias no altar. Não fale de si mesmo. O que o mundo precisa é de Bíblia, conhecimento bíblico. Portanto, exponha a palavra debaixo da unção do Espírito Santo. Isso edificará aos que ouvem, converterá os corações endurecidos, quebrantará os corações petrificados e levará as pessoas mais próximas de Deus. A igreja precisa ser cristocêntrica. Nossos púlpitos precisam ter Bíblia, estudos bíblicos, pregações expositivas. E o centro é a Escritura. A palavra de Deus, nela contém o que o mundo precisa, o mundo que jaz no maligno. Como lemos aqui, Pedro era um simples pescador. Mas a unção do Espírito Santo na sua boca fez Pedro expor com maestria a palavra de Deus. Busque o conhecimento da Bíblia, mas não negligencie na sua vida piedosa, santificada, na comunhão com o Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a sua igreja. Nos voltemos para a palavra de Deus. Obrigado por ter você até aqui conosco. Inscreva-se aqui nesse canal. Assim você nos ajudará para que a palavra de Deus se propague e chegue a muitos lares através aí do seu like, do seu comentário e da sua inscrição. Isso nos ajuda. Deus abençoe. Que tenhamos a Bíblia como centro, a pessoa de Jesus como centro e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima lição. Querendo Deus, aqui nesse mesmo estúdio, aqui nesse mesmo local, transmitindo a mais uma palavra. Fique na paz do Senhor Jesus.